O que é um robô? Que robôs já são uma realidade? Onde esses robôs estão fazendo a diferença? Como o robô pode ajudar nas salas de aula? Eu sou o professor Gildário Lima e hoje iremos responder essas perguntas. Inteligência artificial, internet das coisas, tecnologias assistivas e integração digital. Como o novo tem impactado nossas crianças? Como se preparar para esse futuro? Conheça a robótica educativa e compreenda como fazer parte do futuro hoje. Muito embora o desenvolvimento dos robôs datem do século XX, existem alguns relatos históricos de dispositivos encontrados na região do Egito que se assemelham a um robô, que datam de pelo menos 2000 anos antes de Cristo. No entanto, foi no século XX, em 1920, que a palavra robô foi apresentada ao público, por meio de uma peça desenvolvida pelo dramaturgo Capel. A palavra robô deriva da palavra robota, que significa trabalho árduo. Perceba então que a origem dos robôs, desde sempre, foi voltada para a substituição do trabalho do homem, em que máquinas poderiam desenvolver o trabalho árduo ou serviços pesados, ou mesmo até com a capacidade técnica de conseguir executar tarefas muito mais rápidas no tempo. Vamos entender um pouco mais sobre a organização e caracterização dos robôs. Me segue aqui nos slides. Como discutido na primeira aula, construímos uma redefinição do conceito de robô, de tal maneira que robô foi definido como dispositivo dotado de interação. E entendemos que interagir são as ações de perceber, decodificar e codificar e reação. E como isso se comunica com o mundo dos dispositivos? Observe que, para um robô perceber, ele precisa de um sensor, por exemplo, um sensor de cor, um sensor de luz ou um sensor de presença. A parte de codificar e decodificar é muito simples, é feita por meio de um processador, como, por exemplo, uma placa Arduino ou mesmo um computador para um robô que necessite de um processamento mais avançado. E, por fim, os robôs reagem por meio de atuadores. Atuadores são dispositivos que servem como reações. Por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada é um atuador. Um outro exemplo também é o movimento do robô. Então, os motores também podem ser considerados como atuadores. Dando sequência, de maneira geral, os robôs podem ser caracterizados dessa forma. Eu me inspirei no livro que segue aí abaixo, tá? E adicionei no meu livro uma discussão colocando uma nova categoria, que são os robôs portáteis. Então, para entender como essa defesa foi feita, fique à vontade depois para ler o livro. Então, de maneira geral, nós temos os robôs móveis, que podem ser divididos em aquáticos, aéreos e terrestres. Temos os robôs fixos, geralmente são os robôs utilizados na indústria. Paralelo é aquele robô que consegue fazer várias atividades de maneira simultâneas. E aí nós temos os graus de liberdade. Série geralmente são compostos pelos braços mecânicos e que se subdivide em categorias. Essas subcategorias têm a ver com a abertura do braço, movimento e princípio de formação. E, por fim, a categoria nova adicionada foram os robôs portáteis, que, à luz da nossa definição alternativa, podem ser utilitários. Um exemplo de utilitários são os robôs educativos e virtuais. A discussão de robôs virtuais ela é um pouco mais filosófica, então eu vou me resumir e quem desejar saber mais pode estar aí também estudando o livro, tá? Isso caracteriza um pouco, de maneira geral, as divisões dos robôs e agora seguiremos com nossa aula. Com os avanços tecnológicos atuais, muitos conceitos novos têm surgido, como internet das coisas, inteligência artificial, startups, cidades inteligentes. Como fica
a discussão sobre robótica em meio a esse contexto. Certamente é um assunto muito interessante, porque cada dia está mais presente no nosso meio a presença de dispositivos com comportamento robótico. Entender um pouco sobre esse assunto é de fundamental importância para que possamos nos empoderar cada vez mais desse contexto tecnológico que está em nossa volta. Um robô é um elemento muito presente. De maneira simples, como visto na primeira aula, podemos definir um robô como um dispositivo dotado de interação, capaz de interagir. Ele ocupa exatamente o meio termo entre as pessoas e a tecnologia, e por meio do robô como mediador, podemos desenvolver uma série de interações, seja para executar tarefas básicas ou mesmo tarefas muito mais complexas. Foi exatamente essa questão que se modificou através dos tempos para o conceito de robô. Hoje, diferente da ideia de robô de 15, 20 anos atrás, os robôs têm um potencial muito mais desenvolvido para realizar tarefas, chegando até a se tornarem superiores, por exemplo, em vários quesitos, quando nós abordamos inteligência artificial, onde um robô pode ter uma capacidade muitas vezes superior à capacidade humana. O que vem à sua cabeça quando você imagina um robô? Um braço mecânico? Um androide? Ou algum humanoide? Ou a imagem de um filme de ficção que você assistiu? Certamente, um dos robôs que mais representa bem a sua categoria na atualidade é o braço mecânico, por ser um robô já largamente presente em indústrias e fábricas, fazendo grande diferença no processo fabril. Vamos entender um pouco sobre alguns braços robóticos? Impressionantes robôs de nova geração, que são utilizados para a produção de veículos, a fabricação de materiais compostos ou a distribuição em centros logísticos. Estes são os 10 robôs industriais mais surpreendentes do mundo. L-Armate é um braço robótico que é utilizado para tarefas de reciclagem de resíduos. A companhia Fanuc criou esta tecnologia em colaboração com a companhia Waste Robotics. Um novo software escaneia e reconhece resíduos para classificá-los em diferentes recipientes. A inteligência artificial do robô lhe permite realizar o trabalho de forma automática. Este tipo de software permite classificar resíduos com vários braços robóticos ao mesmo tempo. TP-80 é um robô extremamente rápido que foi desenhado para realizar operações com pequenos objetos. Pode ser usado em vários setores para manipulação de alimentos, produtos farmacêuticos ou outros tipos de objetos. O tamanho do seu braço lhe permite trabalhar em lugares apertados e tem um alcance de 80 centímetros. Pode carregar um peso de até 1 kg e realizar 200 operações por minuto, de forma contínua. Laser Snake é um robô de corte por laser que é utilizado para desmantelar instalações de forma segura. Seu braço flexível foi desenhado para chegar a lugares de difícil acesso, passando através de pequenos buracos. Funciona controlado de forma remota e pode ser instalado rapidamente em qualquer lugar. Seu laser de alta potência pode cortar espessas camadas de aço e manobrar dentro de espaços confinados com grande precisão. EcoRP é um robô de pintura de terceira geração com 7 eixos, que é usado para pintar carrocerias de veículos. É equipado com múltiplos sensores e tem grande mobilidade e flexibilidade. Seu desenho lhe permite chegar a áreas de difícil acesso, como o interior das carrocerias. Atualmente, muitas das principais companhias de fabricação de veículos usam esse tipo de robôs. M2000IA é um braço robótico mais forte do mundo e pode levantar cargas de até 2.300 kg. É utilizado para levantar cargas pesadas, tais como veículos ou grandes partes de máquinas. Está equipado com um sistema de visão que lhe permite identificar e lidar com diferentes tipos de objetos. Pode mover e colocar objetos dentro de uma grande área de trabalho, com um alto grau de precisão.
AFP é um novo robô que coloca fibras automaticamente em peças que são usadas na indústria aeroespacial. É utilizado para fabricar estruturas compostas, como peças de aeronaves. Está equipado com bobinas de fibra de carbono e funciona colocando camada após camada sobre as peças com grande precisão. Este robô permite fabricar peças altamente personalizadas, fazendo o processo controlável e repetível. AutoStore Blackline é um novo tipo de robô logístico que é utilizado para o armazenamento de produtos. Funciona movendo-se pela parte superior de uma estrutura enquanto empilha recipientes com produtos. Depois o robô os recolhe novamente para que sejam embalados e enviados aos clientes. Este tipo de robô pode entregar até 650 recipientes por hora e trabalhar em um grupo 24 horas por dia. Pegasus é um novo robô da Amazon que é utilizado para transportar caixas através de seus centros logísticos. Funciona recolhendo os diferentes tipos de pacotes individuais e levando-os para as correias transportadoras associadas com o seu destino. O uso desses robôs é para acelerar o tempo de preparação dos pedidos e melhorar a eficiência no processo de distribuição. KUKA OmniMove é uma plataforma robótica que é utilizada para transportar cargas pesadas, como trens ou aviões. Utiliza rodas omnidirecionais, que lhe permitem mover-se em qualquer direção, mesmo em espaços apertados. Pode ser controlado manualmente de qualquer lugar ou funcionar de forma autônoma. Tem uma precisão de até 3 milímetros e pode transportar cargas com um peso de até 90 toneladas. Handle é concebido para a paletização de mercadorias em armazéns de forma autônoma. Pode mover caixas de até 15 kg e deslocar-se a uma velocidade de 4 metros por segundo. Utiliza um software baseado na visão que conta com um sistema de aprendizagem profunda para identificar e colocar as caixas. Pode trabalhar em conjunto com outros robôs e é capaz de mover até 360 caixas por hora. Além do braço robótico, existe uma infinidade de robôs, desde robôs mais complexos, como robôs mais simples, por exemplo, como uma máquina de lavar. O robô Sophia assustou muito as pessoas, não pelo seu potencial de processamento, mas pela sua audácia em tentar simular as emoções e afeições humanas. Para quem não lembra do robô Sophia, vou mostrá-lo rapidamente. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. What's the thing that you most like to do? Existem robôs muito mais avançados do que o robô Sophia. Robôs que já apresentam uma grande estabilidade mecânica e elétrica. Segue aqui comigo. Surpreendentes robôs de nova geração que podem circular pelas cidades, entregando pacotes de forma autônoma. Estes são os 10 robôs de entrega mais avançados do mundo. Carryall Deli está desenhado para realizar entregas de produtos a domicílio ou para o traslado de objetos pessoais. Pode levar uma carga de até 50 kg e tem uma autonomia de 12 horas. Conta com um monitor para comunicar-se e atinge uma velocidade de 6 km por hora. Pode reconhecer seu meio e detectar caminhos para pedestres, sinais de trânsito e obstáculos. Já começou a ser utilizado para realizar entregas em uma universidade do Japão. KiwiBot
é um robô dedicado à entrega de comida a domicílio, que pode trabalhar em colaboração com outros robôs. Pode percorrer as calçadas das cidades enquanto mostra ícones aos transeuntes através de seu monitor. Costuma percorrer uma média de 300 metros a cada pedido, e já tem completado mais de 10.000 entregas de refeição a domicílio, com um tempo de espera médio de 27 minutos. Starship está desenhado para repartir pacotes e alimentos, desde as lojas e restaurantes até os domicílios dos clientes. Pesa menos de 45 kg e desloca-se à velocidade dos funcionários. O cliente só tem que solicitar a entrega de um aplicativo móvel e poderá monitorizar o robô em tempo real através do celular. Está desenhado para enviar pacotes e alimentos. Pode enviar pacotes dentro de um raio de 6 km e já completou com sucesso 30.000 entregas. Same Day Bot está desenhado para realizar entregas de pacotes dentro de um alcance de 5 km. Pode atingir uma velocidade de 16 km por hora e subir lombadas e escadas. Conta com telas na parte dianteira e traseira para comunicar-se com pessoas e clientes. Este robô já tem começado a entregar pacotes nos Estados Unidos e várias companhias mais importantes pretendem utilizá-lo para suas entregas. Apollo Neolix está desenhado para circular pelas ruas da cidade recolhendo e entregando pacotes constantemente. Pode identificar e evitar os obstáculos automaticamente e tem uma precisão de centímetros. Tem um espaço de carga superior a 2 metros cúbicos e pode atingir uma velocidade superior a 50 km por hora. É o primeiro robô autônomo de entrega produzido em massa do mundo e já está funcionando na China, trabalhando para as principais companhias tecnológicas. JD pode ser carregado com até 30 pacotes e entregá-los de forma autônoma dentro de um raio de 5 km. Está programado para planificar rotas, evitar obstáculos e reconhecer semáforos. Sua tecnologia de reconhecimento facial permite-lhe entregar os pacotes aos usuários de forma fácil e segura. Já existem várias estações inteligentes de distribuição na China que estão utilizando com sucesso este robô de entrega. RoboMart é um novo robô que está desenhado para levar produtos de alimentação a domicílio. O cliente solicita o serviço através de um aplicativo e o robô se dirige automaticamente até sua porta. Pode deslocar-se a uma velocidade de 40 km por hora e tem como prioridade a segurança das pessoas, ciclistas e outros veículos. Os robôs são monitorizados desde a central da companhia e em breve começarão as provas piloto nos Estados Unidos. Nuro é um robô avançado que está desenhado para o transporte local de todo tipo de mercadorias. Pode se deslocar pelas cidades identificando sinais de trânsito e obstáculos em seu caminho. Está equipado com visão computadorizada e inteligência artificial. Conta com 2 compartimentos para levar diferentes tipos de carga de forma eficiente. Atualmente há várias companhias internacionais que estão começando a fazer entregas a domicílios com Nuro. Animal é um robô quadrúpede que pode realizar entregas de forma efetiva. Conta com câmeras que lhe permitem criar um mapa tridimensional em tempo real, que utiliza para evitar todo tipo de obstáculos. Pode subir escadas, tocar campainha da porta e soltar o pacote no lugar indicado. Funciona acompanhado de um veículo automático que o leva a diferentes lugares para entregar os pacotes. Digit é um robô bípede que tem sido desenhado para ter um aspecto e forma de caminhar parecidos aos de uma pessoa. Está construído com um material leve e pode dobrar-se para facilitar seu transporte e armazenamento. É capaz de subir e descer escadas e levantar cargas de até 18 kg. Pode reconhecer seu meio para evitar obstáculos e caminhar naturalmente, inclusive em terrenos irregulares. Mesmo componentes mais simples também são robôs, como por exemplo, falado há pouco, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, o seu smartphone, a partir do momento que ele é repleto de sensores, é capaz de perceber, processar e interagir. Não há mais como fugir desse acesso tecnológico. A tecnologia não pode mais ser vista como uma ferramenta, ela já faz parte do nosso dia a dia e deve ser encarada como uma nova cultura, uma cultura digital,
onde saber lidar e interagir com esse mundo tecnológico é muito importante para o desenvolvimento, seja das habilidades sociais ou para a sua inserção e manutenção no campo de trabalho. Agora que conhecemos um pouco mais dos robôs, como eles têm ajudado o ambiente escolar? Como esses robôs podem somar e potencializar a construção do conhecimento em sala de aula? Foi pensando nisso que construímos o método Tron, uma abordagem pedagógica psicológica que encara a robótica como uma linguagem de mediação para a inserção de tecnologia no ambiente escolar. Por exemplo, o método Tron divide a inserção dos robôs em duas modalidades dentro do ambiente escolar. A primeira modalidade é voltada para as crianças do infantil, em que o objetivo não é as crianças construírem robôs, mas que os robôs possam ajudar as crianças a construírem o conhecimento. Por isso, o bordão: no infantil, os robôs ajudam as crianças a aprender. Já para o fundamental e ensino médio, a ideia é que o aluno desenvolva um eu construtor e que possa entender os princípios básicos que se fundamentam a robótica, tanto para interagir com o universo dos robôs, seja por meio da resolução de uma problemática, como para desenvolver robôs em si. Mesmo as crianças que não pretendem seguir na área de exatas ou na área de engenharia, notadamente, sabemos que vão necessitar interagir cada vez mais com o universo da tecnologia. Então, o robô também ajuda a desenvolver essa sensibilidade tecnológica para se lidar com os componentes dessa nova atualidade. Dessa forma, no ensino infantil, os robôs ensinam as crianças. No ensino fundamental e médio, as crianças constroem e ensinam os robôs. Para mais detalhes sobre o método Tron, pesquise no Google tron-edu.com. Entenda que esse universo é muito importante. Mesmo as crianças, elas precisam ser iniciadas numa sensibilidade tecnológica. E o robô tem exatamente um desses papéis em sala de aula. Fazer com que a aula, além de se tornar mais interessante, possa ser composta por uma linguagem mais moderna. De que adianta abordar em sala de aula um conteúdo baseado em teorias e práticas muito antigas, se lá fora a criança terá acesso a esse universo tecnológico de tablets, de TVs digitais e uma série de outros componentes. É necessário iniciar a construção dessa cultura já, para que os pequenos possam evoluir com essa sensibilidade tecnológica e não apresente nenhum problema de relação com esse novo mecanismo, que são as tecnologias assistivas, as tecnologias de interação entre pessoas e máquinas. Na aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre os robôs, como são divididas as categorias principais, como esses robôs já estão presentes nas fábricas, que robôs têm chamado a atenção por suas características de potencial técnico e como a robótica pode ajudar no contexto do ensino, para preparar crianças e jovens para esse futuro que é cada vez mais tecnológico. Eu aguardo você nas próximas aulas para que possamos discutir outros temas seguindo com o nosso curso de robótica educativa.